uma riqueza eterna sendo derramada sobre a tua vida. Tem que santificar a vida, tem que ser santo, tem que ser puro. Ele foi levantado para governar a Babilônia, mas a Babilônia não governava a vida dele. Por quê, pastor? Porque ele tinha vida de oração. Alfa e Ômega, início e fim. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão. Deixa o céu descer. As do céu já se abriram e brasas dos seus pés caíram. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés e abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Vamos estar fazendo a leitura apenas de um versículo. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: porque Deus amou. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Eu quero aqui estender os meus agradecimentos primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, segundo ano consecutivo de colheita de almas, um projeto missionário, um projeto de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Cássio Fortes. É uma alegria a gente estar aqui juntamente com a minha esposa, toda a igreja. Pastora Márcia Nascimento, que Deus abençoe, satisfação revê-los todos. Ao pastor da igreja, pastor Samuel, que Deus possa abençoar. É uma alegria conhecer pastor Vitor Brito, um homem de Deus, pessoalmente, que Deus abençoe. Pastor Gerson Marques também, satisfação rever. E a todos os obreiros que estão aqui na retaguarda. Meus irmãos, o texto ao qual nós lemos é o texto chamado texto de ouro da Bíblia Sagrada. É o texto onde Deus traz, através dos escritos de João, o imensurável amor dele em prol de toda a nação. É um imensurável amor de Deus. Não há estudiosos, não há pastores, não há ninguém que possa mencionar a grandeza desse texto, porque ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ele excede todas as limitações humanas. Esse tal maneira excede todos os limites força física de um homem comum. Se eu perguntasse a cada um que aqui está, se daria o teu filho a morrer por amor a alguém, a resposta de todos seria unânime: não. Ninguém daria o seu filho para morrer para ninguém. Mas Deus não pensou duas vezes em dar o seu filho, o seu único filho Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos resgatar outra vez, para nos comprar novamente para si. E para termos de volta a Ele, era necessário Cristo padecer em nosso lugar, para que pudéssemos ser alcançados pela redenção divina. Quando nós vamos ler Isaías, capítulo de número 53, nós vamos ver o profeta messiânico trazendo 750 anos, uma biografia de Cristo antecipada, onde ele traz em seus escritos, em um pequeno resumo, a trajetória de Cristo sobre a face desta terra. 750 anos mais tarde, em Belém nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce em Belém, e mais tarde ele vai residir em Nazaré. E mais tarde ele vai residir em Cafarnaum, onde se torna palco do seu ministério. Jesus Cristo, quando ele, aos 30 anos de idade, a Bíblia vai nos dizer que ele guarda todas as suas ferramentas
Ele guarda todos os teus utensílios, e ele vai dar início agora à chamada a qual Deus havia lhe enviado a fazer sobre essa terra. A sua missão começava a partir dali. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele se aproxima do Rio Jordão, para ali ser batizado por João Batista, a Bíblia nos diz que João Batista olha para ele. Detalhe, é interessante que havia um sinal sobre o Filho do Homem. João Batista olha e o reconhece pelo sinal a qual Deus havia lhe dado. E João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo passa sobre as águas, e quando ele passa pelas águas do batismo, em Mateus capítulo de número 4, vai dizer que ele é levado, é induzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo passa 40 dias no deserto sendo tentado. O intuito do diabo era único, era exclusivamente um. Ele havia derrubado o primeiro Adão, e ele queria tentar agora de alguma forma derrubar simbolicamente o segundo Adão, que era a pessoa de Jesus Cristo. Ali ele tentou Jesus Cristo. Ele ofereceu coisas a quais Jesus Cristo precisava no meio do deserto. Mas Cristo, sabendo por quem era enviado, convicto da sua missão, não se retrocedeu diante dos pratos de Satanás. Porque aquele que é fiel ao Senhor e não acata os pratos de Satanás, ele está dizendo ao Pai: eu confio no banquete que tu tens para mim. Eu confio no banquete que o Senhor tem para mim. E ao término dos 40 dias, a Bíblia diz que os anjos do Senhor servem Jesus Cristo no meio do deserto. Você pode estar no deserto, mas não vai lhe faltar o pão. Você pode estar no deserto, não vai lhe faltar os mantimentos. Você pode estar no deserto e ser tentado pelo diabo com as suas oferendas, mas Deus tem o melhor para ti. Permaneça fiel. Permaneça fiel, porque o melhor está por vir na sua vida. E a Bíblia nos diz que Jesus, quando sai do deserto, ele vai dar início agora ao seu ministério. E quando ele chega ao templo para ministrar, ele pregava de maneira diferente. As palavras dele comoviam de maneira diferente. Era com muita autoridade, era com muita ousadia, e ninguém tinha dúvida que era o Filho de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando em Lucas, se não me engano, Lucas capítulo de número 4, versículo de 28 a 30, a Bíblia vai nos dizer então que eles começam ali uma perseguição. Os fariseus, os saduceus, eram entidades religiosas que começavam a tentar cercar o ministério de Cristo. E eles tentam matar. A Bíblia vai nos dizer que eles tentam matar. Tentaram jogar ele de templo abaixo. Mas na verdade eles não conseguiram, porque ainda não era o tempo. Ninguém poderia pôr a mão em Jesus Cristo. Ninguém poderia com as suas próprias forças impor as suas mãos sobre o Filho do Homem. E a Bíblia vai nos dizer que aonde ele passava, multidões o seguiam, ele arrastava multidões, cegos voltavam a enxergar, aleijados voltavam a andar, surdos voltavam a ouvir, os sinais seguiam a pessoa de Cristo sobre a face da terra. Jesus Cristo, então, quando chega o seu tempo, lembra que eu disse que por mais que alguém tentasse, não conseguia pôr a mão, porque ninguém tinha o poder de chegar até ele e impor as suas mãos sobre o Filho do Homem. Mas quando chega o seu tempo, ele mesmo se entrega. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai com seus discípulos. Ele escolhe Pedro, Tiago e João e vai para o Getsêmani, onde ele vai orar. Está chegando a hora dele se entregar, e ele então vai orar no Getsêmani. E quando ele está no Getsêmani, a Bíblia nos diz que ele sai cerca de um tiro de pedra de 20 a 30 metros,
E ele começa a orar com muita intensidade. E os seus discípulos que eram para estar orando, agora são pegos dormindo, caíram no sono. É a guerra espiritual. Quem de nós nunca nos deparamos dormindo sobre os joelhos, o céu parece que se fecha, é a guerra espiritual. Mas Jesus não desiste de nós nos nossos momentos de fraqueza. Ele voltou outra vez aos discípulos e os desperta, porque dormes, e volta novamente a orar. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele começa a orar com tanta profundeza, com tanta compaixão, que ele foi acometido pelo fenômeno chamado hematidrose, que são quando as nossas glândulas capilares, elas não conseguem resistir à pressão, por causa de uma profunda tristeza, causada por uma profunda tristeza, elas se rompem e o sangue se mistura com suor, e a pessoa começa a suar apigmentada, a suar sangue. Na verdade, Jesus estava levando ali o meu e o seu pecado. Jesus Cristo estava triste não exatamente pela morte, mas por causa do meu e do seu pecado, que ele estava levando sobre ele, ali no Getsêmani. Apenas 3 pessoas sofreram com esse fenômeno. Jesus Cristo, uma freira na Idade Média e uma garota no período da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, nunca mais ninguém sofreu com a tristeza tão profunda ao ponto de suar sangue. E então, quando Jesus passa por esse processo, os anjos do Senhor, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor vem e consola o Senhor. E então é chegado o momento dele se entregar. E então chega ali todos os guardiões com Judas, o traidor. E para que identificasse Cristo, Judas dá um beijo ao rosto de Cristo. E Cristo, ele não se retém, agora ele se entrega. Chegou o seu momento, era a hora dele se entregar. E quando Cristo se entrega, Cristo é levado à casa do sacerdote. E em seguida Cristo é levado à casa do sumo sacerdote, para passar por um momento de interrogatório. Passou uma noite sofrendo muita pressão, muita humilhação sobre o Filho do Homem. Tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele não precisava, mas Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que Ele se nivelou a mim e a você, para levar sobre Ele as nossas culpas, o nosso pecado, abrir a porta do céu novamente, para que pudéssemos ter acesso. E quando Cristo passa ali uma noite de interrogatório, Cristo agora é levado a Pilatos. Então Pilatos pega Jesus Cristo e mandam levar a Herodes. E quando Cristo é apresentado diante de Herodes, Herodes diz: eu não tenho nada com esse negócio de fé, volta, isso é com vocês, vai lá com Pilatos. E Pilatos então, quando recebe Cristo novamente, manda o flagelar. O flagelo na época de Cristo era um dos piores castigos que o homem poderia receber. Cristo foi esbofeteado, escarnecido, foi cuspido. E então, depois que Pilatos manda flagelar Jesus, Cristo foi chicoteado. Segundo a história diz que os seus membros ficavam visíveis, seus órgãos internos, porque os chicotes tinham bolinhas de chumbo, ossos de animais, e cada jorrada tiravam pedaços do Salvador Jesus Cristo. Ele era batido na frente, atrás, até mesmo nas solas dos seus pés. Ele era chicoteado. E então Pilatos faz uma declaração para o povo: é tempo da Páscoa, e por determinação de vocês, é necessário soltar um prisioneiro. Solto eu a pessoa de Cristo ou a pessoa de Barrabás?
Barrabás era um homem que tinha causado prejuízos para o Estado, dado muito trabalho para as autoridades naquela época. Era um perseguidor público. E então a multidão grita: solta Barrabás. E Pilatos então pergunta: e o que faço eu com Cristo? E a multidão grita: crucifica-o. E então Pilatos lava suas mãos e diz: lavo minhas mãos do sangue desse justo. E então Jesus, ele agora é conduzido ao Gólgota. Ele pega o seu madeiro, ele coloca sobre as suas costas e ele é levado ao Gólgota. E quando Jesus é levado ao Gólgota, ele é conduzido, a multidão fizeram um corredor móvel ao seu lado para conduzir, escarnecendo dele. Ele estava coroado, ele estava ferido, ele estava machucado. E a multidão se aproveitando daquele momento para poder esbofeteá-lo, cuspir, humilhar. E ele não dirigia uma só palavra para a multidão. E quando Jesus Cristo é chegado a um lugar chamado Caveira, ele é levantado entre dois malfeitores para cumprir aquilo que Deus havia falado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E então Cristo, quando ele está levantado no madeiro, ele chega a um certo momento que ele precisa gritar ao Pai socorro por aquela multidão, apresentar ao Pai aquela multidão que havia o levado à crucificação. Mas para isso era necessário ele se levantar sobre os pregos. Ele então puxa para poder encher os seus pulmões, ele puxa sobre os pregos para encher o seu pulmão e mandar oxigênio até o cérebro, para poder ter força suficiente para então ele poder gritar: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Era necessário, meus irmãos. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz que aprove ao Pai moê-lo na sua mão, por amor a mim, por amor a você. Não foi o diabo que moeu Jesus Cristo. Não foi o diabo que fez com que ele passasse por toda a humilhação. Foi o próprio Pai, por amor a mim, por amor a você. Veja que aquela escola de samba coloca algo lá contraditório com a Bíblia. Surgiu uma repercussão onde uma pessoa simbolizava Cristo, o outro simbolizava o diabo, e o diabo massacrava Cristo. É mentira! Foi o Pai quem moeu sobre as suas mãos para que nós tivéssemos a salvação. Cristo se entregou. Eles não prenderam Cristo, Cristo se entrega. E detalhe, eles também não matam a pessoa de Cristo. Porque quando chega o momento dele entregar teu espírito, ele grita: Pai, já está tudo consumado, Pai, tudo está consumado. E a ti eu entrego o meu espírito. Era a missão de Jesus Cristo, era necessário passar por toda a humilhação e ser levado à cruz do Calvário. E ao terceiro dia a Bíblia nos diz que quando Maria vai à porta da tumba, quando ela chega, ela encontra agora o anjo. E o anjo está sentado sobre a pedra e ela fica espantada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o anjo diz: porque você procura dentre os mortos aquele que está vivo. A morte não pôde deter. As entranhas da morte agora foram prejudicadas, porque elas não resistiram à pessoa de Cristo no ventre da morte. Cristo agora superou.
para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Cristo consumou. Reverendo Mu vai dizer que ele veio para fazer aquilo que Cristo não fez, porque ele morreu em meio à missão. É mentira, ele gritou: está consumado, está tudo consumado. Então eu finalizo essa mensagem dizendo: nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos andando a caminho ao inferno, mas aprove Deus dar o seu único Filho, porque Ele nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saia da droga, saia da bebida. Tem alguém que morreu por você e está preparando o lugar para voltar outra vez e nos buscar. Cristo morreu em nosso lugar, e a morte não pode fazer parte da vida daquele que foi comprado pelo teu sangue. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque muito breve Ele vai voltar, e como já foi pregado aqui nesta noite, iremos para a cidade celestial. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.